em paz. Um dia, senhores, nós deveremos nos apresentar diante de Deus. E quando nos apresentarmos, Ele não vai perguntar só pelo seu coração. Ele não vai perguntar só pelas intenções que haviam dentro de você, mas Ele também vai querer saber como você andou, como você se portou. O próprio Senhor Jesus, Ele diz que a nossa boca, ela é a expressão daquilo que o nosso coração está cheio, está transbordando. Portanto, se dentro do nosso coração existe conversão verdadeira, existe temor a Deus e existe santidade, essa santidade, esta reverência e este temor, eles expandem-se, eles se exteriorizam através das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes e das nossas vestes. Por favor, meus amigos, entendam. Eu volto a repetir-lhes e desculpem se estou sendo repetitivo no que estou dizendo. Mas eu volto a repetir-lhes dizendo: eu não sou extremista. Eu não sou um cristão radical. Eu não sou um cristão fanático. Mas eu não posso concordar com este liberalismo total que eu tenho observado nos dias de hoje. Há coisas que simplesmente nos causam ânsia, nos dão nojo, que simplesmente observamos e não suportamos o que vemos. São tantos absurdos que nos chegam aos ouvidos a cada dia. São noitadas gospel, são baladas gospel, são bares evangélicos, são sexy shop evangélica. Isso é um absurdo, senhores. A liberação total do divórcio. Hoje em dia são membros de igrejas divorciando-se à vontade. São pastores, obreiros, pregadores de nome que simplesmente divorciam e casam-se com outra, depois divorciam, casam com uma terceira e assim sucessivamente, sem que ninguém ponha controle nessa situação. E ainda usam textos deturpados das Escrituras Sagradas para dizer que estão com a verdade. E quando você tenta chamar a atenção, alguém vai lá no Salmo e diz: não toqueis nos meus ungidos. Ora, pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo da casa de Deus é um absurdo. Se nós criticávamos os irmãos da década de 40, de 50, de 60, porque eles eram extremistas, e nós? Somos a outra ponta do hemisfério. Se eles eram extremistas nos usos e costumes, mas pelo menos eles procuravam zelar pelo que era correto. Pelo menos na época deles existiam crentes sinceros. A igreja fazia diferença. Um crente tinha palavra, um crente era honesto, um crente era sincero, um crente era respeitado. E hoje, na nossa época de liberação total, na nossa época de liberdade absoluta, e que a igreja cada dia vem perdendo seu prestígio. O nome de cristão cada dia vem sendo massificado pela mídia, vem sendo deturpado, vem sendo criticado por causa das nossas atitudes e da nossa liberação total. Deixem-me dar um exemplo aqui e desculpem-me as mulheres que vão me ouvir. O que eu quero dizer aqui, eu vou dizer com todo o respeito, sem nenhum desejo de ofender a ninguém. Mas eu preciso dizer. Eu tenho observado cenas hoje, no meio evangélico, dentro de congregações que eu às vezes frequento, que são coisas que são simplesmente absurdas. Como, por exemplo, uma mulher vem da academia de malhação
e passa pela igreja. Ela é membro daquela igreja, ela passa pela igreja. Vocês sabem que a pessoa que vem da academia de malhação, eu não sou contra, é bom, saúde, buscar uma saúde, malhar, esteira, bicicleta, correr, é gostoso, é bom para ter uma saúde boa, poder viver melhor. Uma dieta saudável, isso é muito bom. No entanto, a pessoa, principalmente a mulher, ela vem da academia com aquelas calças coladas no corpo, suada, uma camiseta branca, às vezes colada no corpo, os seios dela quase à mostra. A frente dela, a vista praticamente de quem está olhando, atrás as suas nádegas praticamente aparecendo. E a pessoa, ela chega, entra na igreja e alguém que está dirigindo o trabalho passa a oportunidade para aquela mulher, ela vai à frente e se posiciona diante de 30, 40 homens que estão ali. Eu não vou dizer que nenhum homem é santo, mas qual é o homem que vê uma cena dessa na frente e de repente não nutre na mesma hora um desejo pecaminoso em seu coração? Qual o homem que observa uma mulher nesses trajes e não malda, não peca em seu coração? Outro sim, nós observamos o quê? Que muitas pessoas, muitas mulheres vão para a igreja com roupas tão decotadas que o corpo vai quase de fora, com roupas transparentes, a ponto de mostrar as suas peças íntimas, a sua calcinha, o seu sutiã, e desfilam no meio da igreja e os irmãos ficam olhando aquilo ali. Alguns que ainda que têm vergonha na cara, cobrem o rosto, baixam a cabeça para não encarar. Outros que já são depravados mesmo observam, olham, desejam. E o que é isso senão a disseminação do pecado por nós mesmos no meio da casa de Deus? Se a mulher mesmo, se eu mesmo, você, nós mesmos estamos como cristãos espalhando o vírus do pecado dentro da casa de Deus. E o pior de tudo é que a nossa liderança vê tudo isso e muitas vezes simplesmente se cala diante desta realidade. Se cala por medo de perder a membresia, se cala por medo de perder as ofertas, por medo de perder os dízimos, por medo de que a renda da igreja caia, por medo de que aqueles membros importantes que estão no meio se ofendam com este tipo de pregação e vão embora. Mas nunca se perguntam, e o que Deus pensa a respeito disso? Será que Ele está se agradando? Será que está bem para Ele? Será que Deus se agrada quando Ele olha e vê os crentes dentro da igreja dessa maneira? Jovens, muitas vezes vestidos como palhaços, como roqueiros, como punks, como funks, com o cabelo cortado, pintado de 2, 3 cores, com brincos agarrados às orelhas. Desculpe, meus senhores, uma coisa patética, uma coisa deplorável, que não faz parte em nada da vida de um cristão, que não acrescentam nada na vida cristã. Jovens usando várias tatuagens, tatuagens de demônios, tatuagens de pirâmides, muitas delas com uma forte simbologia da nova era e até mesmo de cultos satânicos. Aonde nós vamos chegar, senhores? Enquanto os nossos irmãos proibiam tudo, nós resolvemos liberar tudo. Parece que é aquela palavra, libera geral, e deixa que um dia Deus decida quem está certo. Será que é verdade? Será que é assim mesmo? Será que estamos corretos? Será que essa é a política e a filosofia do céu? Libera tudo e um dia Deus decide quem está com a verdade? Não, senhores. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia a Timóteo, ele diz que a responsabilidade dele
A responsabilidade de Timóteo e a responsabilidade de qualquer obreiro, de qualquer pregador, de qualquer pastor, de qualquer ensinador, é preparar a igreja como uma noiva ataviada, adornada, para apresentá-la a um marido, a saber, a Cristo. Como é que uma noiva se apresenta para o noivo? É adornada, é ataviada, é bem arrumada, é com o seu vestido branco, que é o símbolo da pureza do casamento. Sem mancha, sem mácula, sem rugas. Como será que nós estamos preparando a igreja, meus queridos pregadores e pastores, para apresentá-la a Cristo? Como o Senhor está preparando a sua igreja? Que tipo de congregação, de povo, de ovelhas o Senhor tem nas suas mãos para apresentar ao Senhor? Lembre-se que um dia Deus vai pedir conta de cada ovelha que Ele colocou nas suas mãos. E aí, como nós vamos apresentar a igreja para Ele? Cheia de mancha, de máculas, de rugas, de roupas decotadas, de mini saias, que a mulher não pode sentar no banco da frente, que ela tem que estar puxando a ponta da saia para a calcinha dela não aparecer e os homens na frente ficarem olhando e desejando as carnes dela? E o pior de tudo é maridos que saem de casa com as suas esposas e parece que não veem nada disso. São namorados que saem com as suas noivas e não veem nada disso. São mulheres que parece que não têm um espelho em casa para se olhar antes de sair para a casa de Deus. Estamos na contramão de tudo. Repito, enquanto eles proibiam tudo, nós resolvemos radicalizar e liberar tudo. Alguém me pergunta, mas irmão, e o que fazer então? Sugiro que nós devemos procurar, senhores, equilibrar a balança, orar a Deus, voltar às Escrituras e ver que a Bíblia, ela não especifica que tipo de roupa a mulher deve usar e não deve usar. Se a mulher deve usar uma calça, ou uma saia, ou não, um vestido, mas a Bíblia é clara. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que a mulher deve se ataviar com pudor e modéstia. A Bíblia declara, não sou eu, é a Bíblia que declara. Sugiro que devemos voltar a examinar as Escrituras e procurar um equilíbrio entre o extremismo religioso dos nossos irmãos do passado e o liberalismo total dos dias de hoje. Devemos tentar equilibrar esta balança, nem pesar totalmente o jugo em cima da igreja e nem liberar totalmente tudo como se a igreja fosse um trem sem freio. Devemos procurar equilibrar essa balança. Cada pastor, cada pregador, cada professor de escola bíblica dominical, cada professor de teologia, cada um daqueles que se aplica à leitura do reino e da Bíblia Sagrada e das coisas de Deus, deve procurar, na medida do possível, trazer o equilíbrio para a vida do povo de Deus, encontrar esse ponto de equilíbrio, nem pesando demais o jugo e nem liberando geral. Deve haver esse ponto de equilíbrio. Senão, chegaremos o dia em que Jesus virá buscar a igreja, em que Jesus virá nos buscar, e nós nos encontraremos na mesma posição daquelas 5 virgens loucas, insensatas e sem azeite, achando que estava tudo bem. E quando percebermos, ficaremos para trás, as portas serão fechadas, bateremos e ouviremos a voz do Senhor dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.